Olha aqui, iniciar. Isso. Está mudado. Vai iniciar? Pode vir também? Pode. Vou pôr pra cá. Precisar beber. Não vai dando, Beth. A gente vai subindo, Beth. Meu Deus, o bolso. Tá bem, foi. Não pode nem rir, muito que tosse. Oi, pessoal, boa noite. Hoje é um dia muito especial para mim. Nós vamos começar o nosso primeiro podcast. Com muita alegria. Eu estou muito honrada, muito emocionada de ter a Beth aqui comigo. Primeiramente, obrigada, Beth, por receber tão carinhosamente meu convite, por ter aceito o meu convite também. E é uma honra ter você aqui novamente comigo. Ai, Dani, é recíproco, né? Boa noite a todos. É recíproco. O seu convite carinhoso, honroso, eu só podia aceitar da mesma forma. A mesma admiração que você tem pelo meu trabalho, pela minha jornada, é o que eu tenho pelo seu trabalho, pela tua jornada. Então, como eu disse um pouco antes da gente começar, a gente combinou muito antes de estarmos aqui, e eu desejo profundamente que a gente esteja honrando esse nosso combinado, passar para o mundo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente acredita, aquilo que pode melhorar ainda mais. Estou muito feliz de estar aqui. Beth, o assunto hoje que nós vamos falar é sobre constelação familiar, um tema que é muito importante, eu acho, tem tido muita repercussão, né? As pessoas têm ido buscar informação, claro que muito por conta de filmes, séries a respeito do assunto, isso despertou a maior curiosidade das pessoas, né? Mas algo que nós estávamos conversando um pouco antes até de chegar até aqui é que é preciso muito cuidado, né, com a constelação. É preciso entender, fazer uma reflexão de forma muito séria e ter também profissionais no papel de facilitador, vamos chamar dessa forma, né, que tem um cuidado, respeito com a história das pessoas, né? A gente falava sobre isso, né, Beth? Isso. E eu acho que, na minha visão, você é uma das facilitadoras, né,
que tem todo essa prerrogativa, vamos chamar assim, né, Beth? E também acho que é interessante a gente ressaltar que também que a constelação familiar, ela é uma terapia integrativa, que é acessível, todo mundo pode fazer, homem, mulher, independente de cor, de raça, classe social, opção sexual. Muito importante ressaltar isso. Todo mundo, muito, né, Beth? Todos. Todo mundo. Todos. Então, se você tem alguma questão, algo que te incomoda, querer entender melhor o seu lugar, né, no mundo, vamos chamar dessa forma, você pode recorrer, né, à terapia integrativa e à constelação. Queria ver com você, Beth, como é que a constelação chegou até a sua vida? Isso é uma curiosidade, eu já sei, mas acho que é interessante as pessoas também saberem da sua história, como é que a constelação chegou até você. Uma das ordens do amor, né? Uma das 3 ordens do amor que permeiam, que conduzem as constelações sistêmicas, é a hierarquia, né? O que veio antes, quem veio antes. Então, nós trazemos aqui como eu cheguei até aqui, né, para falar de constelação deste lugar, honrar o que veio antes, exatamente honrar essa hierarquia, né? Aqueles passos que eu dei lá 17 anos atrás, que me abriu esse caminho, esse novo caminho. Mas só para ressaltar um pouquinho, voltando um pouquinho antes do que você falou, do facilitador, da facilitadora, do profissional que as pessoas buscam, eu penso que isso é primordial. O profissional que as pessoas buscam, a postura dele diante do cliente, da pessoa, da questão, tem que ser de humildade. Ele precisa deixar qualquer tipo de teoria. Ele precisa ter, sim. Ele precisa ser capacitada, ele precisa ter teoria, supervisão, prática, né? Eu digo que quanto mais longo for o estágio desse profissional, porque tem um estágio, eu fiz esse estágio 10 anos, então é muito importante essa prática, porque a percepção sistêmica do campo é algo muito sutil, é algo muito delicado, e você realmente tem que estar diante daquela história com humildade. A gente deixa, naquele momento que abre-se o campo sistêmico, você deixa a teoria, você deixa aquilo que você sabe, você deixa a perspectiva, você deixa expectativa, achismo, salvador, você deixa tudo, você esvazia o copo interior para estar diante daquela história, humildemente, para conduzir, facilitar que aquele cliente, aquela cliente encontre um caminho, um olhar para aquele caminho de uma outra forma, de outro lugar. Então, eu quero muito ressaltar isso, é muito importante. Mas vamos lá para a história, né? Vamos falar do meu nome, né? Meu nome todo mundo fala Beth ou Elizabeth, meu nome é Miriam Elizabeth de Farias. Foi escolhido pela minha mãe, e eu às vezes pergunto a ela, e ela, não sei, ela, né? Há 57 anos atrás, Miriam Elizabeth de Farias, até com as letras e tudo é bem diferente mesmo, não é muito comum o meu nome. Eu sou filha da Aparecida, sou filha do Nicolau, eu sou filha de um homem branco, de uma mulher negra, e que na década de 50, início da década de 60 se encontraram, mas falando, né, dessa hierarquia, eu com 14 anos, resumindo bem mesmo, né, desses pais biológicos, com 14 anos eu procurei a justiça, procurei o maior judicial, para sair de casa, né, de uma maneira legal e de uma maneira protegida, porque eu sofri abusos, né, tanto de pai e de mãe, todos os tipos de violência, psicológica, enfim, todos os tipos de violência. E durante a semana, eu ficava com os meus padrinhos de batismo. Eu morava na Zona Leste, lá no final da Zona Leste, na época, em São Paulo, e os meus pais, meu pai era metalúrgico, trabalhava na ABC, e minha mãe era doméstica lá na Zona Sul, enfim, lá na Grande Elite e tal. Então, durante a semana, né, ela morava no emprego, isso era muito comum, uma empregada doméstica morar, minha mãe era cozinheira e tudo, morava no emprego. E meu pai era metalúrgico, era muito distante, e ele morava num quartinho, eu nunca soube muito bem a história do meu pai, enfim. Então, na semana, eles ficavam assim, no final de semana eles se encontravam, e durante a semana eu ficava com meus padrinhos, que eram pessoas muito humildes, né, era um senhor muito do interior, era uma senhora baiana, enfim. Então, eu tinha valores
muito complexos, né? Porque esse casal de padrinhos, eles me davam valores mais amorosos, mais simples, mais humanos, mais junto, assim. Era essa maneira que eles trabalhavam, né? Ela lavava roupa para fora, costurava, ele era pedreiro, enfim. Eles tinham uma outra maneira de olhar a vida. E os meus pais biológicos, por eles morarem lá no sul, na Zona Sul, por eles terem outros valores, enfim. Então, eu fiquei entre esses 4 durante 14 anos e, por eu não seguir muito essa ordem que vinha da minha mãe biológica, tinha muitos abusos psicológicos, físicos e tudo mais, e por eu ficar um determinado tempo de final de semana sozinho com meu pai, ele, né, eu creio que é uma doença, enfim, haviam aí molestagem, abusos, enfim. E com 14 anos, minha mãe me levou para São Paulo para trabalhar de doméstica, porque para eu não ficar ali sozinha, porque eu fiquei mocinha, ela ficou com medo e tal, e tudo mais, os motivos dela. Mas eu nem tinha ideia que dali eu ia para a minha liberdade, eu ia me proteger, né? Porque aí eu comecei a ouvir um jornalista policial, aqueles radinhos de empregada doméstica de manhã, com aqueles radinhos ele começava a contar histórias de meninas, de meninos, e aí que foi despertado em mim que aquilo que eu estava passando era abuso. E aí eu busquei esse jornalista, peguei endereço, só aos 14 anos, peguei endereço, busquei o jornalista, aí eu tinha que ter corpo de delito, mas eu não tinha nada disso em mim, não tinha, né, marcas ali no momento. Me indicou um juizado de menor, que eu fui, uma assistente social me atendeu, eu tinha exatamente 14 anos, em 1980. E ela me acolheu, ouviu a minha história, entrou com processo, eu fui buscar a mãe de uma amiga lá em Marília, ela assinou de ficar comigo por 90 dias, né, tutora, responsável, eu peguei o que deu para carregar na época, da rodoviária era orelhão, eu liguei para minha mãe, eu me segurava no orelhão, assim, eu tremia muito, muito, falei para ela o que estava acontecendo, ela disse que a polícia ia colocar a polícia atrás de mim, muitas ameaças e tal, e eu falei que eu tinha uma ordem judicial em mãos, que eu não iria fazer isso. De uma maneira negligente, de maneira nenhuma, né? Arriscar a minha vida. E a partir daí eu fui seguindo, fui lá para Marília, de Marília eu cheguei em Mogi Guaçu eu cheguei aqui em Campinas. Cheguei no Carnaval de 1981, eu cheguei aqui em Campinas, fui procurar um serviço de doméstica para morar no emprego, eu tinha que ter onde comer, onde dormir, enfim. E assim eu fui tocando a minha vida, né? Resumidamente, eu casei muito cedo para poder ter emancipação, e aí eu tinha verdadeira segurança, falei, agora eles não podem mesmo, não tem direito nenhum sobre mim. Então eu tinha 16 anos e meio, em 6 meses eu namorei, noivei, casei, tinha um sonho de ter uma filha, tinha o nome da filha, ele também, meu companheiro na época, tinha o nome da filha, de uma menina também para ele, a gente com aquele monte de sonhos, aquele monte... Enfim, veio a filha... tá aí, né, linda, e começou, né, um abuso ali dele, né, de violência doméstica e tal, e eu falei, não vou ficar, não vou mesmo, né, aí procurei, enfim, me separei, tinha 3 anos e meio de casada, minha filha tinha 2 anos e meio, então, mas eu não tinha nenhuma percepção, eu fui trabalhar, ele sempre foi, nunca deixou de ser pai dela, sempre deu atenção, sempre foi muito presente na vida dela, enfim, do jeito que era possível. Mas eu fui trabalhar para me manter e eu falei, eu não vou viver essa vida de violência, se eu sair de uma violência, eu não vou viver. Vai estar em outra, né? Mas dali um tempo, dali uns anos, eu conheci o pai do meu segundo filho e começou uma relação que era assim, de semana ele estava no trabalho, lá na mãe dele, de final de semana, mas eu nem percebia que era algo repetitivo. Né? Durante a semana, ele estava num lugar e eu no outro, final de semana a gente se encontrava, né? E eu falei, nem percebia, não tinha consciência. Trabalhando, tive o filho, depois descobri que ele tinha um outro relacionamento em comum, ele era noivo de uma outra pessoa, entrou num abuso. Falei, muito doido isso. Eu sei que assim, chegou até os 40 anos, quando meu filho já estava numa relação bastante complicada com a vida dele, minha filha estava no primeiro relacionamento também complicado na vida dela, e eu entrei nesse instituto como secretária, né, em 2006. Esse instituto era Instituto de Pesquisa e Estudo da Consciência, tá. IPEC. Aqui em Campinas, lá na Chácara da Barra, continua com os mesmos proprietários, os coordenadores, quem fundou, pessoas maravilhosas, profissionais. Né, lá tem a formação, né, na época ainda não tinha a formação sistêmica, agora já tem, como pós-graduação, enfim. Eu entrei como secretária, depois de trabalhar na educação, de trabalhar doméstica, eu tive muito trabalho, 15 anos em 2 empregos, enfim.
Então, a minha vida, eu falo sempre assim, que eu tinha uma corda enrolada no pescoço várias vezes e não percebia, né? Era muito doente do corpo, né? Tinha muitas doenças, enfim, tinha muitos problemas respiratórios, tinha problemas no joelho, tinha problema de grana, assim, que era uma coisa, né? Eu brinco, às vezes, nos meus grupos, eu falo assim, gente, eu não sabia nem o que era tá no vermelho, tá no verde, eu tava no azul, no roxo, no cor-de-rosa, eu brinco nos meus grupos, assim. Até para contar um pouco da minha história dessa maneira, né? Então, financeiramente, no relacionamento, na saúde física, na saúde mental, estava tudo muito embolado, muito embolado. Eu entrei nesse instituto sem saber nada também. Eu não sabia ligar o computador, eu sabia falar no telefone e atender bem as pessoas, que eu sempre tive essa facilidade. Mas nem sabia ligar o computador e eu queria ter uma mesa. Fazia 2 anos que eu pedia para o universo. Eu quero trabalhar num lugar, no consultório médico, que tem uma mesa, um computador, que tem um telefone, que eu vou atender pessoas, vou receber as pessoas. Eu ficava assim, mandando para o universo, nem sabia se eu estava mandando para o lugar certo. E ter o porta-retrato dos meus filhos no cantinho da minha sala. Olha que sonho que eu tinha, né? Assim, eu sei que eu fui parar nesse lugar. Eu fui parar nesse lugar e lá eu conheci a constelação familiar. Eu cheguei numa segunda, dia 10 de julho de 2006. No sábado teve o encontro de constelação. Tiveram 8 constelações nesse sábado. Ele fazia o dia inteiro, fazia parte da manhã, saía para o almoço e voltava. E eu parti dali e falei, eu preciso disso aí para minha vida. Quando eu vi as constelações, fui convidada para participar, ser representante, atuante mesmo, lá dentro dos sistemas. Eu falei, foi assim. Eu falei, eu preciso fazer isso aí para minha vida, eu preciso me liberar, eu preciso encontrar essa possibilidade e liberar meus filhos. Porque ali, naquele dia, eu percebi, na minha humilde ignorância totalmente, não sabia nada de terapia, de psicologia, do que fosse, para saber o que era aquilo. Eu só olhei e falei, gente, isso funciona. Isso funciona e é o que eu vou fazer. Então, no mês de julho, em outubro, eu constelei, em novembro, meu filho constelou, no ano seguinte, minha filha constelou. Aí, a partir dali, eu comecei um processo de olhar para aqueles que vieram antes de mim. Meu pai e a minha mãe. De um outro lugar. Comecei, gente. Não é mágica, não foi um milagre, não foi uma constelação só. Foi um processo. Eu estava dentro de um instituto com psicólogos, terapeutas, acupuntor. Eu fui parar lá dentro. Então, o que eu disse? Falei, eu combinei isso, se eu combinei isso, eu vou honrar e eu vou aproveitar isso da melhor forma possível, tanto para mim como para meus filhos. Então, foi assim que a constelação entrou na minha vida. Isso foi em 2006. Em 2010, o Antônio Carlos, que é um dos professores de lá, que é o psicólogo que resolveu abrir a primeira turma de formação. Em 2010, ele abriu a primeira turma de formação. Nossa, eu fiquei super feliz, porque eu secretariava tudo. E quando aconteceu o primeiro módulo, aí no segundo, eu não entrei, eu não falei nada, eu não me manifestei de fazer a formação, não me via neste lugar. E aí, no segundo módulo, ele falou, você não vai fazer? Ele me chamou, assim, teve uma conversa séria comigo e tudo. E eu fiz a formação. Foram 2 anos de formação, junto com todas aquelas práticas que eu tinha já de como representante. Nisso, eu já estava com a minha saúde física bem recuperada. Porque aí eu fiz o reiki, o homeostase, eu fui entrando nas terapias, fui fazendo cursos livres, fui me formando, fui me capacitando, fui me curando. Eu já tinha uma saúde mental melhor, eu já não parava mais em hospital por causa de problemas respiratórios, por causa dos pulmões, e todas as coisas que aconteciam, né? Eu já estava num relacionamento um pouco mais saudável, ele era codependente emocionalmente, sim, mas era uma pessoa de caráter, uma pessoa muito bacana. Já estava num relacionamento um pouco mais saudável, e o que estava à minha volta, eu já enxergava de uma outra forma. E também já tinha resgatado a foto dos meus pais. Esses primeiros passos, nesses 4 anos, de 2006 a 2010, foi me levando para uma outra frequência. Foi me levando para uma outra perspectiva de vida. E eu percebi que isso já estava ressoando nos meus filhos também, apesar de cada um ter constelado, mas estava neles também. Mas você está falando, eu estou pensando aqui, com meus botões. Então quer dizer que nós precisamos saber qual é o nosso lugar no nosso sistema familiar. Qual é o nosso lugar? Esse é um das descobertas que nos liberta, que nos possibilita alcançar
aquilo que a gente veio fazer aqui. Porque, me corrija, Beth, se eu estiver errado. Se eu estiver errada. Quando nós não estamos ocupando o nosso lugar correto no sistema familiar que nós pertencemos, porque todo mundo pertence ao sistema familiar, Isso. né? Independente se seu pai é vivo, sua mãe é viva, eu não conheço meu pai, mas você veio... Biologicamente. Você veio de algum lugar. Veio desse pai e dessa mãe. É. Veio de um homem e de uma mulher. Exatamente. Porque o que eu sinto, Beth, que muitas vezes a gente carrega coisa que não é nossa. Independente do que seja. Consciente ou inconsciente. Exatamente. Consciente, muitas vezes é inconsciente, né, Beth? Porque nós não sabemos. A grande maioria. Grande maioria das vezes. E aí, a sua história, eu acho que é muito interessante nisso, por você, propriamente dito, depois os seus filhos, o padrão de comportamento sendo repetido, Isso, né? Isso. Porque até então você não tinha descoberto o seu lugar correto no seu sistema familiar. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento. E na hora que você descobriu, tudo comecei mudou. a estudar, né? Me aprofundei no conhecimento, no desenvolvimento, vem a segunda ordens do amor, a segunda lei sistêmica. Pertencimento. A gente falou de hierarquia, Sim. Né? Que veio antes. É a primeira. Aí vem o pertencimento. Onde é o meu lugar nesse sistema? De filha. Pertenço, tenho um lugar e é nesse sistema. Não adianta eu querer estar em outro, não adianta eu inventar outro ou não querer estar em lugar nenhum. Porque a hora que você está fora do lugar, no teu sistema, no teu sistema de origem, você não encontra lugar na vida. É incrível, você não encontra lugar na vida. Você fica, roda, patina, procrastina, você fica estagnada, e você não tem a percepção, não é possível, né? Ou e muitas vezes a gente tem uma crença, é assim mesmo, faz parte. Não tem outro jeito, né? Eu falei muito isso. Pessoa muito negativa, Sim. Né? E era o que eu era mesmo, uma pessoa muito tóxica, muito negativa. Quando eu faço a retrospectiva, eu fico muito feliz, né? E hoje eu poder falar alguma coisa para as pessoas falam, nossa, como eu me sinto melhor, como eu me sinto bem. Na época, eu levava a pessoa, né, mais pro meu sentido da dor, né? O mundo tinha culpa da minha dor, enfim. Aí vem o pertencimento. Então, aí primeiro, né, meu pai e minha mãe. Quando eu fiz a minha constelação, obviamente, né, que os representantes que estavam ali naquele grupo trouxeram as minhas emoções internas, as minhas memórias emocionais, como estavam se relacionando com as memórias do meu pai e da minha mãe, internas emocionais. Tava ali, latente. Como diz, tava uma zigue-zira, como diz o professor baiano. Tava uma zigue-zira, tava um nó. Não conseguia olhar para minha mãe, não conseguia olhar para meu pai. Toda aquela informação que foi trazida foi um primeiro passo que é para eles que eu tinha que olhar. Mas você tem que olhar para o pai e para a mãe abusadores? Não, você tem que olhar para como você se relaciona internamente, emocionalmente com esse homem, com essa mulher. Que biologicamente estão dentro de você misturados. Dá para entender. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Isso não quer dizer que na hora que nós vamos olhar, né, fazer essa reflexão, nós temos que perdoar. Não. Inclusive o Bert Helling, né, que foi o que compartilhou generosamente com o mundo os conhecimentos, os estudos, as pesquisas e todas as observações que ele fez, que é o alemão. Ele tem até uma frase que ele fala, ele não inclui perdoar nos estudos, nas pesquisas, nas observações e nem quando ele facilitava, né? Fazem 2 anos que ele foi para andar de cima. Mas eu sempre acompanhei, tenho livros do Bert nos estudos, mas eu fui num seminário dele em 2015, tive a honra de estar junto com ele no seminário de 2015 em São Paulo, por 3 dias, e ele enfatiza muito isso. Porque as pessoas, às vezes, estão distorcendo. A constelação não é religião. É bom a gente trazer. Sim. A constelação não é uma psicoterapia. Ela não está substituindo nada. A sistêmica é uma filosofia. É uma forma de você olhar a vida. E se você olhar a vida dessa forma, ficou melhor, ficou mais leve, com melhores perspectivas,
você segue essa filosofia, que é o que eu estou fazendo. Eu digo para as pessoas, há 17 anos eu vivo a sistêmica. Não como trabalho, não só para as pessoas que me procuram, mas na minha vida, no meu dia a dia, na minha prática, na minha autopercepção, no meu comportamento. Quando eu olho para a pessoa, eu já olho, nossa, o que tem por trás, né? O que tem por trás desse comportamento? O que tem por trás dessa dinâmica? O que tem por trás dessa postura dessa pessoa? Tem uma história. De um pai e de uma mãe. Não tem outro jeito. Aí, Beth, uma curiosidade, assim, que eu acho que é interessante a gente colocar para as pessoas aqui. Qual é o papel do pai e qual é o papel da mãe? Isso é uma coisa também que o Bert traz isso com muito louvor, né? Que a mãe é a nutrição. A mãe é o acolhimento, né? A mãe é o interno, a mãe é aqui dentro, né? A gente chega, a mãe amamenta, né? Antes da gente chegar, a mãe alimenta. E a mãe alimenta com tudo. Com tudo que ela bebe, com tudo que ela consome, com tudo que ela come e com tudo que ela se emociona. A sistêmica traz esse olhar. Quando eu estava esperando a minha filha, gestando a minha filha, eu tive imensas emoções. Eu tinha 16 anos e meio. E aquela expectativa minha, inclusive, de ser mãe, de compreender. Eu estou dando um exemplo meu com a minha filha. Minha filha foi muito corajosa. E eu também devo ter sido muito corajosa em relação à minha mãe, porque minha mãe enterrou a mãe dela quando ela tinha 7 anos, enterrou o pai quando tinha os meus avós. Minha avó, minha mãe tinha 7 e meu avô, minha mãe tinha 14. Então eu fui muito corajosa também, né, de escolher essa mãe, porque tem isso, viu, gente? A gente escolhe. A gente escolhe. E quem não sabe, Beto, a gente escolhe. A gente escolhe, tá? Pode não concordar, mas a gente escolhe. Então, até quando a gente assume essa responsabilidade, é um adulto que assume isso. É um adulto, não é uma criança. A criança está ali só para receber. Então, a relação com a mãe é o primeiro grande amor da nossa vida. O primeiro, ela deu tudo que a gente conhece dentro dela. Tudo. E a gente pegou tudo. A gente não tem cognição para separar até 7 anos. Tanto que quando a pessoa traz no campo uma questão, fala de 0 a 7 anos suas necessidades não atendidas, por escassez ou por excesso. E aconteceu, como eu faço nos meus workshops da mãe, desde da fecundação do óvulo. Desde o óvulo, sistemicamente. Biologia sistêmica, desde a mãe da mãe. Nossos ovócitos já estavam dentro da mamãe quando ela estava sendo gerada pela nossa avó materna. Gente, olha isso! É muita emoção, é muita história, são muitas experiências. Como que elas viveram isso? E a gente, dentro delas, vivemos juntas. Então, a gente tem uma fidelidade muito séria com a mãe. E é o grande amor da nossa vida. Nossa, mas eu nasci, a minha mãe me deu. Né? Minha mãe me deu. Me doou. Eu sou adotiva, deixou no hospital, abandonou. Deixou em algum lugar, deixou. Minha mãe não queria que eu nascesse, minha mãe, muitas coisas assim. Mas o que é essencial? Veio. Essa mãe deixou. Essa mãe disse sim para a vida. A gente veio, a gente está aqui. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai ficar com essa história ou a gente vai contar a nossa história? O que eu vou fazer com a história da minha história? E isso é responsabilidade nossa, né, Bia? Nossa. Beth, porque não dá para responsabilizar o pai e a mãe somente. Não dá. Depois não dá. Ainda mais, é o que eu falo, né? Depois dos 30, eu acho muito legal que a turma que está me procurando, eu não abri uma pesquisa, eu devia ter aberto há 2 anos, de 35 a 49. É a idade que eu mais já procura. eu pergunto o nome completo, eu faço a radiestesia, né? Vejo a data de nascimento, que é astrologia também, que é um pouco que eu amo, né? Também a formação e tal. Eu já vejo um pouco ali um pouco daquela pessoa, na idade do setênio e na astrologia, eu já tenho um pouco, faço o pêndulo, se é comigo, se é uma constelação que pode contribuir na vida daquela pessoa, tudo desse processo. Mas, enfim, tudo isso é ligado com a mãe. Essa autorresponsabilidade, essa nutrição, esse olhar para o outro carinhoso, mais acolhedor. É mais mãe, gente. É mais o feminino. A mãe é o dinheiro, o pai, a gente multiplica o dinheiro. A mãe é o sucesso, o pai é o progresso. A gente leva o sucesso adiante. Então, vamos para o pai. O que é o pai? O pai, a mãe é o primeiro amor, esse portal. O pai é o segundo amor. É o outro portal. Tem mais ou menos importante? Tem, mas não existe um ser humano sem o homem e a mulher. Vamos antes desse pai e dessa mãe. O homem e a mulher. E são 400 bilhões de gametos que
corre para encontrar esse óvulo. E um só. É que entra. Eu tô aqui, eu venci, já é um sucesso. Meu workshop eu falo isso, nós já somos um sucesso nessa fecundação. Eu nasci dessa fecundação, deste momento único e divino, seja lá da maneira que for, mas a vida, olhando para a vida. E o pai é isso, a mãe depois apresenta o pai. Né? A mãe chega, a mãe amamenta, a mãe, né? A mãe fica com aquela segurança, não vai com ninguém, é comigo, depois ela apresenta o pai. Num certo tempo ela apresenta esse pai. E esse pai pega na mão dessa criança e vamos para o mundo, vamos mostrar lá fora. É o pai que nos dá a independência, Beth? É o pai que nos dá a passagem para o mundo, para o mais. Porque aí ele pega na nossa mão e ele leva para fora. Ele vai mostrar lá fora. Eu dou um exemplo legal no aeroporto, por exemplo, né, quando vai fazer intercâmbio. A mãe, ai, meu filhinho, minha filhinha, o pai, deixa aí. Vai aprender a ficar independente, vai aprender, vai aprender. A grande maioria. Pode ter uma troca, pode ter mais um feminino mais aflorado no pai. Não estamos falando de sexualidade, gente. Sim. Pode ter o mais feminino no pai, pode ter o mais masculino na mãe. Que eu acho que era o meu caso. Mas, enfim. É isso, né? O pai são os relacionamentos. O pai é o progresso, o pai é as sociedades. Né? O pai apresenta lá fora. E é muito importante isso quando a gente falando em pai e mãe, nas empresas, né? A gente fala muito de constelação familiar, mas tem a constelação empresarial, constelação organizacional, né? Constelação pedagógica, a constelação de um escritório, por exemplo. Você vai ver que a mãe é a que faz a empresa. A mãe sempre, o Bert fala, é incrível, é sempre a mãe que recebe. E o pai manda para o mundo, o pai aplica, o pai manda para o mundo. O pai são as relações lá fora. Então não tem mais e menos importante. Eu gosto de dar o exemplo, a mãe é o avião, o pai é o combustível. Não voa sem nenhum dos dois. Não voa. Beth, se a gente pensar, para quem que serve constelação? Quem deve procurar constelação? Para resolver, não vou usar essa expressão, não. Que tipo de questões, vamos pensar dessa forma, acho que é melhor, que levam as pessoas a recorrer a uma constelação? E quem pode, na verdade, né, Beth? Todo mundo pode. Então, a gente já falou que todo mundo pode, lá no começo. Todo mundo pode, né? Todo mundo que sentir no teu coração, que vê que faz algum sentido. Eu, quando recebo as pessoas que eu vejo que existe alguma dúvida, alguma coisa, eu ofereço um diagnóstico sistêmico, até para não avançar. De repente, aquela pessoa não está pronta. De repente, aquela pessoa não quer aquilo. De repente, ela veio porque alguém falou, alguém mandou eu fazer. Isso não funciona. Tá. Para essa pessoa não funciona. Ela tem que estar pronta. Essa pessoa não funciona. Ela veio, alguém me falou da constelação e me indicou você. O que é isso? A gente conversa. Tá. Eu converso até numa mensagem. Se eu sinto, porque é o que eu falei, já peço o nome completo, data de nascimento, faço o pêndulo. Se eu sinto que aquela pessoa precisa de mais, você quer fazer um diagnóstico sistêmico? Fazer uma sessão de diagnóstico? Porque aí eu não sei se vai poder me ajudar, eu não sei se meu problema... Tá bom, vamos fazer um diagnóstico sistêmico, vamos conversar um pouquinho. E nessa conversa que eu faço lá 5 ou 6 perguntas, já sai o diagnóstico se a pessoa, se ela está pronta ou não. Para uma constelação familiar, ou se a questão dela é sistêmica. Se a questão dela é com facilitador sistêmico. Isso é ser humilde também. Sim, né? Isso é ter sensibilidade sobre aquilo. Nesses 10 anos que eu atuo como facilitadora, né, são 17 no total, vamos colocar 7 mais de estudos, de estágio, enfim, esses 10 anos que eu atuo mesmo como facilitadora no campo sistêmico, mas continuo aprendendo, continuo estudando, Eu fiz a primeira formação em 2010, a segunda formação agora num outro instituto em 2021, no ILA, né, Instituto Luciano Alves, num outro nível de consciência, com mais 10 anos de pesquisas das constelações, de desenvolvimento em todo o país, já no judiciário, com o Sam Storch, né, o percussor no direito sistêmico, o juiz Sam Storch na Bahia. Enfim, eu fiz essa segunda formação. Mais um processo de cura, de mais profundidade, de estar mais preparada também para acessar. Então a gente precisa olhar para a pessoa e falar, não é porque é bom que para você vai ser bom, né? Mas eu digo,
por exemplo, num caso como o meu, de pai e mãe, ou só de pai, ou só de mãe, que você teve questões quando criança, quando adolescente, é uma constelação familiar, né? Se você está tendo, de repente, se você tem até uma empresa, se você tem um escritório, se você tem um negócio, você no teu trabalho, você não está indo bem na tua profissão e tal, dá uma olhada para essa história. Dá uma olhada se você está repetindo padrões, se você está com fidelidade invisível, eu estou fazendo igual. Ou então, meu pai queria que eu fosse tal coisa. Eu não sou. Eu não consegui ser o que meu pai queria que eu fosse. Eu assisti um filme, eu adorei assistir um episódio, um programa antes de ontem, eu falei, nossa, eu fico olhando assim, né? Ele tão infeliz, ele tão triste, bem sucedido no comércio dele, mas com ele sem autoestima, uma namorada apaixonada, mas sem ele conseguir olhar. Mas aí quando ele foi contar um pouquinho a história dele na parte da terapia, ele falou, meu pai queria que eu fosse um advogado. Eu fiz a faculdade, eu entrei no escritório, o escritório me colocou para saber que carreira, e eu disse que não, a partir dali, porque ele não sentiu que ele ia ser feliz. Mas é como se ele tivesse tido não para o pai. E eu percebi que dali em diante a relação com o pai ficou bastante conturbada, porque o pai não aceitou. E ele falou do irmão. Meu irmão faz... Ele falou alguma coisa que eu não entendi quando ele falou. Mas ele falou, meu irmão faz isso. E meu pai é muito feliz. Olha a dor que esse menino carrega. Eu falo menino porque tem uma criança interior ferida, sem uma autoestima, sem um autocuidado. Porque eu disse não para o meu pai e meu pai disse não para o meu não. O pai dele pode não mudar de postura, mas ele internamente pode tentar resolver isso e se libertar, que ele não poderia fazer o pai feliz. Ele que tinha que ser feliz. Então, estou dando exemplo de muita gente que está numa profissão, por exemplo, que está num relacionamento. Enfim, isso são conflitos, como o meu, por exemplo, né, mais intenso, assim, de abusos. Mas vamos lá, o que eu digo sempre nos meus grupos. Vai casar, constela. Já digo por quê. Vai divorciar? Constela. Vai ter filho? Decidiu, vai ter filho? Constela. Teve aborto? Constela. Por que vai casar? Constela. Se você nunca fez nenhuma constelação, se você não tem esse olhar da filosofia sistêmica, não vão casar duas pessoas. Vão casar dois sistemas. Certo. Tudo o que eu levo de valores, tudo o que eu levo, que eu experienciei, tudo que eu levo das emoções desse casal, meu pai e minha mãe, eu levo para o meu casamento. Sim. Leva, gente. Não tem jeito. E se eu vamos colocar um casamento homem e mulher. Vamos colocar um casamento homem e mulher. Masculino e feminino. Seja lá que casal que for. Sim. Vamos colocar assim. Isso. Tem o masculino e tem o feminino. Eu tive questões com meu pai. Eu tive questões com a minha mãe muito sérias. Assim, a ponto até, sei lá, da minha mãe não ir no meu casamento. Ou nem tanto, mas eu tenho questões sérias. Eu posso ter nesse feminino, que vai ser a minha parceira, o meu parceiro, o feminino, o lugar da minha mãe. Esse feminino pode ficar no lugar da mãe desse companheiro, dessa companheira. Isso é muito comum. Se eu não adulteci, se eu sou uma criança que tive excessos na minha infância, estou dando exemplos, tive excesso, menino ou menina, eu tive excessos, sempre sim, 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 sim. Eu vou para o casamento com esse sim, sim, sim. Gente, relacionamento, vocês sabem, né? A gente leva tempo ali para compreender um outro, para se relacionar legal, para encontrar um equilíbrio. Então você vai com valores e você vai com crenças. Se você é filha de pais divorciados, você está levando isso para o teu casamento. Sistemicamente no inconsciente, você está levando isso na sua memória. Então vai fazer uma constelação. É lindo uma constelação de casal. Para onde realmente eu estou olhando? Para onde realmente o outro está olhando? E nunca é um para o outro. Né, você está também falando que eu estou pensando, né? Porque muita gente fala assim, eu vou fazer constelação para entender melhor minha mãe, meu pai, porque eu vou mudar minha mãe e meu pai. Né? Não, porque tem que mudar, eles têm que mudar. Né? Eles têm que mudar nada. Quem vai mudar somos nós, né, Beth? Eu vou fazer uma constelação para ampliar a minha compreensão sobre o que eu sinto emocionalmente em relação a meus pais. E a gente não muda ninguém, né, Não. Beth? Quem muda somos nós, a maneira que a gente enxerga isso.
as pessoas, as coisas, as situações. A partir daí o mundo muda. Exatamente. Né? Porque se você vai buscar conhecimento, você vai buscar desenvolvimento, você vai fazer um movimento, esse movimento traz transformações. O que pode vir depois dessas transformações? Novas perspectivas. Eu falo infinitas possibilidades. Porque se você age da mesma forma, pensa sempre da mesma forma, você vai sempre ter o mesmo resultado. Você tá legal com esse resultado? Opa, tá tudo bem. Uhum. Quem que vai falar que não? Né? Se tá à sua volta, né, os relacionamentos que tá à sua volta, eu falo de uma forma geral, tá legal? Tá saudável? Você tá bem? As pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama estão bem? Tá legal? Porque eu tenho muita gente que fala, nossa, eu vim constelar porque tá difícil lá, o pessoal não tá me suportando. Uhum. Tá acontecendo alguma coisa e eu comecei a ter essa percepção porque eu comecei a machucar as pessoas. Uhum. Eu comecei a ferir as pessoas. Meus amigos, minhas amigas, uma pessoa mais próxima, pessoas afetivamente, a pessoa vem, tá ali, a gente tá num relacionamento super bacana, super jóia, daqui a pouco eu vou, pá, dou aquela pisada na bola. Pode ser qualquer pisada na bola, gente. Pô, mas você tava querendo fazer isso? Não tá legal. Não tá. Vamos olhar? Você já olhou para isso sistemicamente? Uhum. Tem algum padrão repetitivo? Eu faço 5, 6 perguntas. Meu pai fazia isso com a minha mãe. Eu não, fazia isso e tal. Então, eu falo que a constelação... E vai divorciar. Vamos no divorciar. O pessoal vai falar, não vai continuar? Vai divorciar. Não fez a constelação quando casou. Agora que está nesse embate, nesse embrulho aí, vamos fazer uma constelação? Nossa, então a gente não vai divorciar, a gente não vai separar? Gente, a gente vai olhar o que está por trás dessa dinâmica. Uhum. A gente pode se separar de uma outra maneira? Se tiver filhos, pode ser de uma maneira mais harmônica, mais em paz? Será que a gente pode fazer dessa forma para nossos filhos sofrerem? Se tiver sonhos, planos, projetos, não tem filhos, tem sonhos, planos, projetos, vamos fazer de uma outra forma? Vamos nos liberar para o próximo relacionamento? Não pensando já no próximo, mas eu estou dando exemplo. Sim. E muitas vezes não se divorciam. Muitas vezes não se divorciam. Está na pesquisa do Sam Storch na vara da família. É só procurar, está na pesquisa dele. Ele trabalha na vara da família. Ele está visitando o Brasil inteiro sobre isso. O sucesso que ele está tendo de 100%. Porque, na verdade, você está enxergando uma outra forma de ver o outro. Exatamente. Você está vendo o outro de outra forma. Que são as memórias que você está trazendo das experiências que você viveu com o relacionamento dos seus pais. Ai, tem uma cliente que falou, tudo é pai e mãe, tudo começa com pai e mãe e termina. E começa e termina. É a nossa biologia. Então eu digo isso, vai casar, vai separar, faz uma constelação, né, para ver que forma que vai ser isso. Eu já vi casais que estavam se separando e foram fazer a constelação para olhar, e estavam separados. Mas conheciam a sistêmica. Vamos fazer uma constelação para a gente olhar? Gente, que coisa bonita que é isso. Tem que sair inimigo. Você viveu tanto tempo amorosamente com aquela pessoa, você dividiu a sua vida com aquela pessoa, você tem um vínculo sexual com aquela pessoa que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai levar. E tem isso de hierarquia também. O primeiro relacionamento, o segundo, o terceiro, maritalmente, que viveu junto, que tem na mesma casa. Tem quem veio primeiro, quem veio segundo. Tem isso, hierarquia dos relacionamentos, cada um no seu lugar, para você não querer substituir. Eu não vou fazer igual, não, você não tem que comparar nada. Outra coisa que eu falo bastante, falar, não deu certo. As pessoas falam casamento não deu certo, todos os meus casamentos deram certo. Todos deram certo. Todos eu levei para minha experiência, para o meu amadurecimento, para estar no relacionamento que eu estou hoje. Principalmente dos 2 filhos. Se eu falo que meu casamento não deu certo, meu relacionamento... Os filhos não deram certo. Deu certo. As pessoas... Aí olha para mim. Pois é. No meio desse casamento, no meio dessa relação, esses filhos, como que não deu certo? Super certo. Muito certo. E vai ter filho, né? Vai ter filho, faz uma constelação para o filho. Já você desconstruir, desidentificar toda essa relação, você com a sua mãe, né? Ele com o pai, com a mãe, para essa criança. Você vai de outra forma para essa gestação. Você vai olhando para essa gestação de uma outra forma. Criam-se, abrem-se possibilidades, né? Mais afetuosas, né? Mais reais em relação a você ter um filho. E se teve aborto, gente, inclua.
Se você teve um aborto antes e vai indo para uma próxima gestação, faça uma constelação. Existe um útero enlutado. Existe uma memória nas células emocionais dessa perda. E esse bebê absorve, essa próxima gestação absorve. Não tem como. Se você não desidentificar, fizer um movimento sistêmico, o movimento sistêmico leva para o amor. Leva para a possibilidade de cura, de libertação, de desidentificação, porque existe ali uma incapacidade, uma impotência, um medo, um útero enlutado. E vai ter uma criança sendo gerada nisso. Faça um aborto. E já inclua. Se você perdeu o primeiro, o segundo é o segundo. Eu tenho o primeiro no plano astral e o segundo eu estou criando. Eu fiz uma constelação sábado de 6 filhos. O primeiro, primogênito, foi o plano astral. E os outros estavam tudo fora de lugar. Era tudo muito estranho até para quem estava constelando compreender aquilo. Aquele lugar que eu estava falando, que ele não era aquele lugar, ele era o outro. Que estranho, para todos os irmãos. Todo mundo fica fora de lugar. Todo mundo fica patinando. Interessante. É muito lindo. Beth, eu queria falar com você, se você pudesse, quais são hoje os tipos de trabalhos que você presta junto a meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento humano. Aonde podemos te achar, Beth? Eu já sei onde te achar, mas onde podemos te achar? Enfim, se você pudesse falar um pouco também disso. Nossa, antes de falar disso, só falar da terceira ordem, né, gente? A gente está passando aqui, tá? A O ordem, equilíbrio no dar e receber, tá? Já a gente falou das relações, do casamento, né? Dos pares aí, equilíbrio. A terceira equilíbrio ordem. no dar e receber. As ordens do amor, hierarquia, pertencimento, equilíbrio no dar e receber. Mesmo na amizade. Se uma amiga é muito amiga demais, uma amiga é muito amiga, mas ele não me liga, eu sou super atenciosa pro meu amigo, estou sempre lá disponível e ele não me liga. Existe um desequilíbrio no dar e receber. Alguém não dá conta e vai embora. Então, isso eu estou dizendo da amizade. Imagina no relacionamento de casais, né? O equilíbrio. Um pode estar dando mais que o outro pode estar recebendo mais, e existe um desequilíbrio com alguém que está dando e recebendo. E acaba um indo embora. Sim. Né? Gente, eu tô com uma faringite. Agora eu falei demais. Bebe um pouquinho de água, Beth. Vamos lá. O meio ambiente, os meus projetos. Desculpa, gente. Falei muito. Vamos ver se eu consigo continuar. Nossa, Dani, agora gosta. Bom, é interessante a gente falar da Beth que ela tem toda semana 2 grupos, se assim posso chamar, umas segundas-feiras, né, Beth? Outro às quintas-feiras, de grupos de constelação familiar, que são 8 pessoas, né, Beth? Turmas de encontros sistêmicos. Turmas de encontros sistêmicos, 8 pessoas durante 8 semanas. 9. Desculpa, Beth, 9 semanas. Eu pulo a primeira aqui, a apresentação. E todas as segundas e as quintas. Depois também você faz as constelações fora dessas turmas, né? Que pode ser uma tarde, um sábado, né? Outro dia da semana. Outro dia da semana, enfim. E além disso, a gente estava conversando também sobre os seus projetos sustentáveis, os seus projetos junto ao meio ambiente. Isso. Que eu sei que você é muito ativa, né? Nesse sentido. Então, se dá para continuar? Né? Acho que dá para continuar. Tá. Vai ficar meio foi, mas dá. Eu sempre coloco, eu e minha companheira, né, a Carol. A gente tem um tomatinho, né, que é o nosso automóvel, o nosso Celtinha vermelhinho, onde a gente carrega tudo, assim, é sensacional. Essa proposta que chegou na nossa vida e a gente engajou. Ela abraçou comigo, né, literalmente. Eu gosto sempre de incluir, isso é muito importante, né, a inclusão. Eu não conseguiria fazer nada sem o apoio dela, sem a disponibilidade dela também. Mas nós temos 5 projetos. Nós temos o projeto dos rolinhos de papel higiênico. Gente, uma loucura. O pessoal chega tudo com as sacolas. Tem até vídeo no meu Instagram, vocês podem ver lá. Eu contribuo. Tem disputa. A casa da Dani contribui. Tem disputa para ver qual turma que traz mais. Rolinho de papel higiênico, e rolinho de papel toalha, que vai para o Cândido Ferreira, Hospital Psiquiátrico, para os assistidos
Eles criam acessórios para uma design que faz desenho, e eles têm salário para isso. É uma coisa muito linda lá no Cândido Ferreira. Tem uma loja gigante lá, maravilhosa. Então, esses rolinhos vão para lá. Quem não tem papel higiênico em casa, quem não tem papel toalha. Rolinho de papel higiênico, pode chegar, pode trazer em casa, pode levar nas constelações. As tampinhas e as cartelas de comprimidos. Todo tipo de tampinha. De Comfort, de Cândida, de todo tipo de garrafa, refrigerante. Aquela da caixinha de suco, que é um plástico, eu tiro também. Todo tipo de tampa. E as cartelas vazias de remédios, medicamentos, vai para o Hospital do Amor. Um braço do Hospital de Barretos, do câncer que tem aqui em Campinas. E eles vendem isso para uma ONG, geram receita para eles. Precisa de uma maca em tal hospital, precisa de uma cadeira de roda em tal hospital. É isso que eles fazem. Eles têm voluntários para separar essas tampinhas e tudo. E é feito, nossa, várias coisas com essas tampas, inclusive casa para cachorro. Aquelas casas grandes de plástico para cachorro é feito de tampinha. Os lacres de latinha, em geral, vai para pernas de aluguel. Lá no Portão 3 da Lagoa. Todo mundo pode fazer isso. Você pode juntar o lacre e levar lá. E pode levar nas constelações e pode levar em casa. E nós somos uma contribuinte, somos associadas, né, da BVH, fazemos parte da associação BVH Bolsa de Valores Humanos, que atende crianças, jovens e adolescentes em situação de abrigo aqui de Campinas. Nós temos 27 abrigos, em torno de quase 400 crianças que vivem em situação de acolhimento. São retiradas da sua família, né, pelo Conselho Tutelar, pela Justiça. E eles precisam de tratamento terapêutico, eles precisam de dentista, eles precisam de roupa, eles precisam... E a gente tem um bazar sensacional. Então, a gente recebe... Você pode ser um associado, você pode ser um contribuinte, você vai entrar lá no site, você vai ver a BVH, todos os nossos projetos. Ela tem 6 anos de CNPJ registrado. Gente, eu não estaria num projeto desse. Vou ser bem sincero, não estaria num projeto desse. E eu tô com a BVH há 4 anos mesmo. Vou fazer 5 agora em setembro que eu tô com a BVH. Que foi uma amiga em comum que me apresentou para fazer uma constelação da ONG. Uma constelação organizacional da BVH. E aí eu fiquei. E agora eu estou num projeto que chama Identidade no Espelho. Junto com uma outra psicóloga, a Renata. Eu comecei agora em maio e fui convidada para esse projeto. Que leva as crianças, principalmente meninas negras que vivem em abrigo, para cuidar do seu cabelo. Num salão que elas são recebidas, cuida do cabelo, faz todo o tratamento, faz tudo isso no cabelo. Então, isso é um dos projetos, tem vários projetos da BVH. Então, doações de roupa, sapatos, utensílio, tudo que vocês tiverem, é sempre bem-vindo para a BVH. Lá tem um grande bazar. E se você for comprador da BVH, também vai lá conhecer o bazar. Vai lá conhecer essa nossa loja que tem de tudo, até roupa de festa. E a gente também recebe roupa de cama, mesa, banho, alguns móveis, pode ser fogão, geladeira, para o Saraeme, que é um abrigo que acolhe mulheres em situação de violência doméstica. Agora vou começar a você. Tá bem. Bom, Beth, a gente vai caminhando já para o final da nossa conversa. Como assim? Nem eu acredito, Beth. Mas faz 5 minutos que a gente começou. Pois é. Se deixar, nós vamos ficar a noite inteira aqui falando. Por isso que eu já tô rouca, né? Bom, acho importante a gente falar de que nós trabalhamos, vou chamar assim, Beth, de forma conjunta. Eu tenho o projeto Aurora, quando eu identifico e percebo de que esse participante, né, seria interessante ele constelar, saber mais. Eu sempre falo, Beth, vou encaminhar alguém para você, né, nesse sentido. Porque também acredito muito primeiro na sua seriedade, acho também que as terapias integrativas, né, Beth, se a gente puder chamar dessa forma, são formas da gente enxergar um desenvolvimento humano em nós, tentar compor melhor a nossa inteligência emocional, vamos chamar dessa forma, né? Quem eu sou, mas de uma forma mais breve. Isso. Né? Mais breve, exatamente, mais direta, mas não perdendo a sutilidade nem a sensibilidade em relação à pessoa, ao ser humano e assim por diante. E a história dele. Né? Então, eu acredito muito nisso, com o meu projeto Aurora, e também a gente trabalha de uma forma parceira, Beth. Quando eu percebo, olha, a Beth com certeza vai poder te ajudar muito melhor do que eu, né? Então eu acho que
como a gente estava falando antes da gente entrar aqui de fato no ar, não foi coincidência nós estarmos aqui, Não. não é? Não. Toda vez que eu estou com você, me parece que algo maior do que eu está presente em mim. Essa é a sensação que eu tenho. E tá mesmo. e assim, a forma como você consegue transpor as pessoas do lugar onde elas estavam, sem referência, sem conhecimento, e para onde elas chegam. Então, acho que isso precisa ser compartilhado. Muita gente vai ver a nossa conversa depois, tem gente vendo agora, mas vai ver depois. Então, nesse sentido, nós temos muito cuidado, usamos da nossa sensibilidade, da nossa sutileza, mas com muito respeito ao olhar ao próximo, né? Então, eu vejo muito isso em você. Obrigada, mais uma vez. Se você quiser colocar alguma coisa que, de repente, eu não perguntei, ou você queira falar, para a gente, de fato, caminhar para o final. 2 coisinhas. Vou tentar ser rápida aqui também. Minha gratidão imensa, né, a você, ao seu ser, a tudo que você compartilha para o mundo, dos teus saberes, das tuas experiências. Isso é mais importante, a gente não guardar, né? O que a gente sabe e a gente não pensar que a gente sabe demais também. Isso é muito importante. A gente está aqui aprendendo e está aqui ensinando. Então, a minha reverência, a minha gratidão a você, a tua história, a todos que vieram antes de você, a partir do teu pai e da tua mãe, eu reverencio, né, com muito respeito e gratidão a oportunidade de estar aqui, e você é o sucesso de todos que vieram antes de você. Então, por isso que você não se sente só você e sozinha, né? Tem uma povoada aí que veio antes de você, e você é o sucesso de todos eles. E eu quero deixar 2 perguntas que eu sempre falo nos grupos, né? Quem é a pessoa mais importante do mundo? E quem sabe fica sempre quieto, porque já tem bastante gente que sabe, né? E aquele que não sabe fica ali. Não deve ser uma resposta comum, mas quem é a pessoa mais importante do mundo? Se pergunte isso, de verdade, e veja as respostas que virão. Eu acredito que a maioria que não é dos meus grupos não deve saber e vai dar resposta sempre de outras pessoas. E a pessoa mais importante do mundo é você, né? Eu sou a pessoa mais importante do mundo, mas não deste lugar de soberba, de soberania, de maior, mas deste lugar de que eu preciso realmente ter esse olhar para mim, para eu poder conseguir ter olhar para alguma coisa ou para alguém, né? E o que você vê quando você se encontra neste lugar de ser a pessoa mais importante do mundo, então é você que vai cuidar de você. Antes de você cuidar de qualquer pessoa, você volta para aquilo que você veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui neste plano? Através desses 2 portais, desses grandes amores da sua vida, que é o pai e a mãe. O que você veio fazer aqui? Viver a sua vida. Você veio aqui para viver. Você está vivendo a sua vida? Faça essas 2 perguntas. Vou fazer a terceira. Você sabe como que nós todos somos luz? Que nós todos somos seres de luz? Imagina como que a gente sabe disso? Como que a gente desperta isso? Como que a gente tem consciência disso? Quando a gente reconhece a nossa sombra. Nós só podemos reconhecer que nós somos um ser de luz, que nós temos essa luz, quando nós reconhecemos a nossa sombra. Se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho, procure um profissional. Procure alguém que possa te auxiliar, contribuir com você, porque vale muito a pena. De verdade. Eu estou aqui dizendo isso. Meu passado me trouxe aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Bem, então, com essas 3 perguntas que vocês devem responder, a gente vai encerrando a nossa conversa aqui. Que pena, Beth. Nossa, a gente ficaria aqui, né? A gente agradece muito a audiência, né, Beth? Muito. Quem vai nos ver depois. Então, muitíssimo obrigada. Beijo para vocês. Gratidão, gratidão. Obrigada, Beth.
Acho que sim. Vamos fazer um brinde, Beth?